uma moção de louvor para Donald Trump. Ou seja, temos de fato que diferenciar aquilo que pode acontecer do clima político do Brasil e da percepção que muita gente tem do que tudo isso é necessário para tentar restabelecer o mínimo de ordem, o mínimo de civilização, né, jurídica no Brasil. Porque não esquecemos que aquilo que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal é indefensável sob qualquer ponto de vista jurídico e especialmente porque agride não tanto os cidadãos brasileiros em relação... Cidadãos brasileiros, perdão, cidadãos... Estou confundindo com a nossa colega. Cidadãos brasileiros no Brasil ou no exterior, mas também empresas brasileiras, empresas americanas, perdão, que operam no Brasil e nos Estados Unidos. Lembrando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir perfis de redes sociais de cidadãos brasileiros, não só no Brasil, mas mundialmente, né? Então, temos esta questão também que acaba afetando as leis americanas e que, naturalmente, iria prever uma intervenção, uma ação americana em defesa, não tanto dos seus interesses, mas das suas leis. Cauti, antes de passar aqui a palavra para o nosso colega Serrão, a audiência fez uma pergunta bastante interessante para você. Se amanhã nós corremos o risco de ter um circuit breaker, né, uma parada total, qual é a sua percepção em relação a isso? Bom, para o nosso público entender, né, para a gente a pergunta de alguém que já opera a bolsa, circuit breaker é uma queda repentina tão rápida e tão pesada que acaba interrompendo por alguns minutos ou até por algumas horas ou até pelo dia inteiro, depende de quantas vezes acontece ao longo do dia, as negociações na Bolsa de Valores de São Paulo. Já aconteceu várias vezes durante a pandemia, né, em março de 2020, quando aconteceu isso pela última vez, tivemos 15 ou 20 circuit breakers acontecendo ao longo de todo o mês. Antes disso aconteceu, por exemplo, no Joesley Day, né? Quando o Joesley Batista fez aquela delação, na verdade gravou, né, o presidente Temer na época e entregou isso para a Polícia Federal. Isso acabou provocando, no dia seguinte, né, os mercados desabaram e tivemos um circuit breaker, o famoso Joesley Day. Pode ser que isso aconteça amanhã também. Ninguém tem a bola de cristal, considerando que a gente já está prevendo que haveria uma imposição de impostos alfandegários adicionais contra o Brasil, mas ninguém previa que fossem 50%. Todo mundo achava que iriam ser mais ou menos 10%, um pouco mais disso. Lembrando, Brasil e Estados Unidos não têm uma balança comercial bilateral que é desequilibrada. Diferente da China, que basicamente só exporta para os Estados Unidos mercadorias, né? Ou seja, tem um superávit comercial completamente desproporcional, né? Completamente não defensável, não, vamos dizer assim, não é algo equilibrado. Lá sim que os impostos alfandegários seriam apropriados para tentar reduzir, né, assim entra no mérito se isso é certo ou errado, mas para tentar reduzir esse déficit comercial entre americanos e chineses. No caso do Brasil isso não existe, temos uma balança comercial há alguns anos até favorável para os Estados Unidos, então ninguém esperava impostos tão altos assim. A ver também quais setores serão os mais afetados e como isso acaba impactando o dia a dia da nossa economia e da Bolsa também. Lembrando que as maiores empresas da Bolsa de Valores de São Paulo são a Petrobras, a Vale, bancos brasileiros, ou seja, empresas não tão afetadas assim pelos impostos alfandegários, porque não são empresas que exportam diretamente tanto assim nos Estados Unidos. Mas isso sim poderia ter efeito em outras empresas, como a WEG, por exemplo, outras grandes exportadoras para o mercado americano. Jorge Serrão, sua pergunta ao Carlo Cauti. Um outro efeito colateral que a gente talvez precise analisar, Cauti, até que ponto a China não acaba sendo beneficiada por esse tarifaço do Donald Trump em relação ao Brasil, porque o Brasil reduz o comércio com os Estados Unidos, mas os chineses podem aproveitar essa oportunidade para aumentar ainda mais os negócios da China que eles têm feito em parceria entre o governo da traição e a turma do PCC. Vamos deixar claro aqui, PCC, Partido Comunista Chinês, que para os negócios, eles são capimunistas, capitalistas de Estado. E aí, a China pode se dar bem nessa história e acabar aproveitando essa oportunidade da pancada que o Lourão está dando com o tarifaço?
Ótima pergunta, Serral. Muito boa tarde também. Quando os americanos impuseram sanções contra a Rússia depois da invasão da Ucrânia, especialmente tiraram a Rússia do SWIFT, né? O que aconteceu? A Rússia não podia mais vender petróleo ou hidrocarbonetos em geral para outros países, especialmente para os países europeus, mas não apenas eles, né? Ou seja, a Rússia estava isolada. O que os chineses fizeram? Chegaram para os russos e falaram: é assim, você não pode vender para ninguém os seus produtos que mais exporta, então eu compro todos os seus produtos, ou seja, eu vou me substituir ao seu mercado de exportação, mas quem decide o preço sou eu. E quem decide a moeda também sou eu. E foi assim que desde 2022 os chineses estão comprando petróleo, gás e minério russo basicamente pela metade do preço e pagando não em dólares como faziam antes, mas em yuan, obrigando os russos a ganhar menos e a receber yuan, que ninguém quer, né, porque é moeda não conversível, moeda manipulada, etc., em seu banco central. Moral da história, a Rússia hoje é basicamente uma colônia da China, uma colônia de exploração de petróleo, minério e gás. No caso do Brasil, pode acontecer algo parecido? Sim, pode. Precisamos ver quais são os setores mais afetados, mas com certeza o agronegócio, que hoje já exporta a maioria da sua produção para a China, vai exportar ainda mais. A Vale, que hoje já exporta a maioria da sua produção para a China, vai querer exportar, vai ter que exportar ainda mais, mesmo se tem pouca operação nos Estados Unidos. A Petrobras, a mesma coisa. Lembrando que chegamos a anos em que 70% do petróleo da Petrobras era vendido para a China, né? Entre outras coisas. Agora, por outro lado, Serrel, só para dar um contraponto e terminar, vai ser muito difícil que a China comece a comprar produtos industrializados brasileiros, porque são mais caros, são concorrentes aos deles, né? E também lá na China tem altíssimas barreiras alfandegárias contra produtos manufaturados do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Então, sim ou não, dependendo do que vai acontecer, saberemos nas próximas horas. O jeito minutos. Silvio, quero te ouvir. A gente vai trazer agora, exibir na tela a declaração do senador Flávio Bolsonaro sobre o caso que se manifestou na Rede X. Ele disse o seguinte: parabéns, Lula, você conseguiu ferrar o Brasil. Você está com raiva dos brasileiros? Seu antipatriotismo não tem limites. Depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, tá aí o resultado do vexame da sua política internacional ideologizada. Desde Janja, mandando um fuck you para Elon Musk, passando pela perseguição à oposição e a Bolsonaro, até você dizendo que se o Brasil fosse taxado, a resposta seria taxar os Estados Unidos também. Você fez bravata e agora chegou à conta. Seu governo é baseado em aumentos insaciáveis de impostos, esfolando os trabalhadores, e agora o Brasil é taxado em 50% nas exportações aos Estados Unidos. É a mesma coisa que você tem feito com os brasileiros, que não aguentam mais pagar tantos impostos. Agora você conseguiu ferrar também com as empresas brasileiras que geram empregos aqui e vão perder a competitividade perante o mundo. Resultado: potencial desemprego de milhões de brasileiros. Você não tem mais condições de governar nossa pátria, que foi o fim do comentário da Ana no bloco anterior, Silvio, quando ela falou ali, fez menção a um possível impeachment do presidente Lula diante dessa situação que está ficando cada vez mais insustentável, porque, como o Caute disse, é um tarifácio que é político, não é comercial. Se fosse comercial, talvez fosse muito mais fácil de resolver essa confusão, essa situação, essa briga, essa escalada, né, diplomática que a gente está acompanhando. Bom, vamos começar daí então. Impeachment é um processo político. As duas premissas básicas para o impeachment de presidente da República, e o Brasil tem a memória do impeachment de Fernando Collor e tem a memória do impeachment mais recente de Dilma Rousseff, são povo na rua e descontentamento social, sobretudo com questões econômicas, e o número 2, a perda da governabilidade no Congresso Nacional. Povo na rua é algo que estamos acompanhando a volta das pessoas às ruas, por conta do temor, do pavor, depois do que aconteceu no 8 de janeiro. Naquele tumulto, nasceu a fantasiosa tese da trama golpista e as pessoas passaram a ter medo de serem presas, porque numa ditadura é assim que funciona. Se você questionar e de forma pacífica, sempre esse aposto é necessário nos comentários, pacíficos, sem quebradeira, sem vandalismo, sem gritos contra a ordem institucional.
A partir daí, as pessoas passaram a ter um pouco de receio. Feito esse disclaimer, povo na rua e a questão econômica. Então isso a gente já tem. As pessoas já estão voltando para as ruas e estão insatisfeitas com a geladeira mais vazia. Ponto 2. A perda da governabilidade no legislativo é um fenômeno novo. É algo que ficou explícito naquele placar de 383 votos do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, que o governo não conseguiu. A derrota mais acachapante que se tem notícia recentemente no Brasil. Como eu falei há pouco, um placar de impeachment. Esse é um placar de impeachment de presidente. Bom, dito isso, com as premissas colocadas, qual é o próximo passo? Alguém pode encampar esse pedido, bem embasado juridicamente, e o calendário. O calendário talvez não jogue a favor, porque o Congresso retoma as suas atividades no segundo semestre. Aliás, vem aí mais uma agenda desfavorável ao governo, que é a CPMI do INSS. Descobrir quem neste governo Lula roubou aposentados. Mais um desgaste. E ver se tem tempo hábil para expulsar o presidente antes das eleições do ano que vem. Quando se tem vontade política em Brasília, tudo é possível. Se o Supremo Tribunal Federal não tentar interferir, é possível? É. Mas, como eu disse, é uma questão de jogar com o calendário e apresentar um pedido bem formalizado, bem embasado para expulsar o presidente. Eu só queria trazer um ponto aqui que eu acho que é interessante, Paula, repisá-lo aqui. Isso que o senador Flávio Bolsonaro fala é muito importante, porque a conta chegou. E aí não se trata só dessa narrativa até juvenil, mirim do PT, de dizer, é o Bolsonaro, é porque o Trump está defendendo o Bolsonaro. É claro que a perseguição ao presidente Jair Bolsonaro roda o mundo. Agora o mundo inteiro já sabe o que o Brasil vive. A perseguição a um ex-presidente da República. Aliás, quando era presidente já era perseguido. Até pela imprensa tradicional. Estou acompanhando aqui simultaneamente ao nosso programa, por dever de ofício, o que a imprensa estatizada está fazendo na televisão. E assim, é algo de corar. É algo vergonhoso essa tentativa de falar que o Brasil deve reagir, é soberania nacional, o trumpismo, é vergonhoso. É por isso que eles são traço, eles vão acabar junto com o PT. Todo mundo vai morrer abraçado, são afogados. Fala pessoal, tudo bem? Que é isso que está acontecendo no nosso Brasil? Conexão política, guerra econômica, Trump retalha governo Lula e impõe tarifa de 50% sobre todas as importações do Brasil, taxa mais alta já aplicada a um parceiro dos Estados Unidos. O presidente norte-americano cita mal atuação do governo petista, ações ilegais do STF e perseguições contra Bolsonaro, familiares e apoiadores do ex-mandatário, fora muitas outras pessoas que ele tá sabendo de tudo. Para tarifar esse tanto aí, ele tá sabendo tudo que tá acontecendo aí com os brasileiros, pessoas sendo presas aí há 20 anos e quem rouba, quem mata aí não fica 5 anos preso, hein, né? Então é isso que está acontecendo no nosso Brasil. Então se inscreva no canal, deixa o like aí e vamos gritar aí para os Estados Unidos ouvirem a gente, né? Agora o desemprego vai lá em cima. O que vai acontecer com o nosso Brasil aqui da agora para frente? Vamos esperar agora um dia, algumas horas para ver o que vai realmente acontecer na nossa economia do Brasil aí, né? Então pessoal, mete o dedo no like para esse vídeo estourar aí e vamos para cima.